Olha, morreu nesse domingo o ex-deputado federal Nelson Meurer, vítima da Covid-19. A defesa dele alega que teve pedidos de prisão domiciliar negados pelo Supremo Tribunal Federal, apesar do ex-deputado ser do grupo de risco do coronavírus. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o advogado que defendeu Nelson Meurer nos processos da Lava Jato, Michel Saliba. Doutor, como vai? Bom dia, obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia a vocês, a Jovem Pan, bom dia a todos que compõem a audiência desse prestigiado programa. Muito obrigado. Doutor, o senhor acha que a justiça não está sendo isonômica com essas decisões? Nós tivemos pessoas que saíram, a gente cita Fabrício Queiroz na semana passada, por causa de risco ao coronavírus. De que maneira o senhor acha que a justiça está tratando isso nesse momento? A questão do ex-deputado Nelson Meurer, a qual eu vou me debruçar, claro, ela causou espécie porque o ex-deputado Nelson Meurer reunia todas as condições objetivas no aspecto do protocolo da Organização Mundial da Saúde e no aspecto também empírico, a partir da coleta dos laudos médicos realizados. Então, a defesa lamentou e lamenta muito que o Supremo Tribunal Federal não tenha, por meio, inicialmente, do seu relator, concedido os pedidos que foram feitos desde novembro de 2019, antecedendo a própria pandemia do coronavírus. A questão do ex-deputado Nelson Meurer, é bom que se frise, ela não se cinge à questão da pandemia. O ex-deputado tinha 4 comorbidades gravíssimas que, pelos laudos médicos, o impediriam de continuar a cumprir uma pena em regime fechado, em uma penitenciária insalubre, em um local não apropriado para alguém safenado, com 3 pontos de safena, um cardiopata grave, diabético de aplicação de insulina diária, diabético grave, doença renal absolutamente complicada, grave, com os carotídeos entupidos, isso sem contar outras comorbidades que nós preferimos não destacar, porque essas 4, por si só, seriam suficientes para ensejar a prisão domiciliar. Mesmo assim, antes da pandemia, o pedido foi indeferido e no curso, tão logo a OMS declarou o estado pandêmico em razão do coronavírus, a defesa trouxe, então, o pedido baseado na orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o relator, ministro Edson Fachin, entendeu que aquilo seria um benefício excepcional e que a orientação do CNJ não caracterizaria um direito subjetivo ao réu preso, ou uma garantia ao réu preso de que ele teria que cumprir a pena em casa. E em razão disso, ou seja, a morte do ex-deputado Nelson Meurer é a crônica da morte anunciada por várias e várias vezes pela defesa ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro que eu respeito muito, porque eu tenho, inclusive, apreço, que é o ministro Edson Fachin. Doutor Michel, pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, doutor. Só para entender a cronologia direito, então o pedido de soltura, de saída da prisão para prisão domiciliar foi feito antes da pandemia ou foi feito por conta da pandemia, porque ele já tinha essas comorbidades todas? E eu queria entender do senhor o seguinte, qual a sua opinião em relação a essas solturas que temos visto, porque isso gera realmente uma comoção perante a sociedade, porque tem presos que muitas vezes são perigosos e são soltos com esse argumento, sendo que todo mundo fala que em nome da ciência o importante é ficar isolado, ou seja, acreditaria-se que ficar na prisão não seria o lugar de maior risco, e mesmo assim a gente viu que tem acontecido casualidades como a do seu cliente. Houve mais de um pedido. Foram 3 pedidos negados, 3 indeferimentos. O primeiro foi logo após a prisão, pela impossibilidade de ele cumprir no regime fechado. Em março, nós apresentamos mais um pedido, que também foi negado, e, enquanto isso, se coletavam laudos, exames, determinados, inclusive, pelo ministro relator, e esses laudos oficiais davam conta
exatamente das alegações da defesa, corroboravam as alegações da defesa. Depois desse segundo indeferimento, que foi o primeiro pós-coronavírus, houve um recurso. E esse recurso foi julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O recurso foi interposto no início de abril, dia 6 de abril, se não me engano, e foi julgado somente no dia 29 de maio, terminando dia 5 de junho, num plenário virtual. Ou seja, quase 2 meses depois, o que por si só já não seria recomendável em razão da urgência do caso. E esse julgamento termina empatado, com 2 votos pela concessão da prisão domiciliar, que são os votos do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, e 2 votos pela denegação do recurso, do relator, mais uma vez negando, o ministro Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Celso de Mello. Ocorre que havia uma norma, na época, no dia 5 de junho, que o ministro que não participou do julgamento, no caso a ministra Carmen Lúcia, que não se pronunciou ao longo do julgamento virtual, o voto dela deveria ser computado, o entendimento era esse, mesmo em matéria penal, computado em favor do voto do relator, ou seja, um voto implícito, o que é absolutamente inconstitucional, tanto é que o Supremo mudou o entendimento, mudou a norma administrativa após a repercussão do julgamento do caso do ex-deputado Nelson Meura. Ainda na sua pergunta, a questão do isolamento e a questão da dificuldade é sopesar e avaliar a questão dos valores. O que vale mais? A vida do ser humano ou mantê-lo em cárcere sob o risco constante do contato em um local que comprovadamente tem uma maior transmissão. E no caso do ex-deputado Nelson Meura, tudo indica que a transmissão se deu por meio dos agentes penitenciários, o que ainda é mais lamentável, porque ele não estava isolado do contato com os agentes penitenciários. Doutor Michel Saliba, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Doutor, bom dia. O caso do deputado Nelson Meura, ele nos levanta aqui o drama de presidiários e de réus durante uma epidemia, no qual o sistema penitenciário pode representar um grande risco à vida humana, especialmente quando é um caso de risco, um grupo de risco, como era o ex-deputado. O senhor acredita que houve aí alguma intenção de parecer mais duros com relação à opinião pública, de não soltar um condenado da Lava Jato, e isso tenha pesado na decisão dos ministros? Eu entendo que o fato do ex-deputado ser o condenado da Lava Jato, ser o primeiro e, na verdade, o único condenado da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal a estar cumprindo pena, pode ter pesado na opinião daqueles que negaram o pedido. O que a defesa insistiu em vários pedidos, né? Esses 3 pedidos principais foram os negados, mas várias petições incidentais corroboravam esses pedidos. Era a nossa súplica, o nosso desespero ao ver a possibilidade da morte do ex-deputado Nelson Meura, e o que nós pedíamos era a igualdade de direitos. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com 63, 64 anos, eu não sei a certa idade do Eduardo Cunha, está em prisão domiciliar, corretamente concedida. E outros presos, como a própria concessão da prisão domiciliar ao Fabrício Queiroz, está correta. Ele é uma pessoa que tem uma gravíssima comorbidade, que é o câncer. Então, nós não podemos, porque é o Nelson Meura, condenado da Lava Jato, ou o Fabrício Queiroz, o acusado da prática da rachadinha com um senador que é filho do presidente da República, por haver acusação, ou mesmo no caso do Nelson, condenação definitiva, manter um preso em risco à sua vida. Todas as nossas petições traziam uma frase: a manutenção do ex-deputado Nelson Meura em regime fechado equivale a uma sentença de morte. Conversamos com o advogado Michel Saliba. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado a vocês, um bom dia.